Olá, Oi, boa noite. boa noite, boa noite pessoal. Mais uma terça-feira de lives. Mais um, estamos aqui prontíssimas. Show O de pessoal está bola. entrando, esperar só a Maria Beatriz entrar. Boa noite, Ana Tereza, Laudo à distância, Kellen Lorendo, Boa noite Gustavo. pessoal. Deixa eu ver aqui se ela pediu para entrar. Estamos Ah, online. olá, boa noite. Olá, radiológicas, odontológicas. Olá, tudo bem? Que honra tê-la por aqui. Muito obrigada, minhas queridas. Honra minha estar aqui com vocês. Todo mundo que está entrando aí. Para começar, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Maria Beatriz. É uma pessoa muito competente, né? Ela formou na USP, tem mestrado, doutorado e é especialista pela Unicamp, é especialista em MBA em gestão educacional também pela USP, é especialista em atenção básica e estratégia em saúde da família pela FAMERP, é coordenadora de graduação em odontologia, é docente do curso de especialização em odontologia hospitalar na FAMERP, é embaixadora do Cefasdet, né, que todos nós usamos, e speaker da Vatec. Isadora, Seja muito muito obrigada. bem-vinda. Muito bem-vinda. Bom, Obrigada. hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a organização e ferramentas de otimização no dia a dia de trabalho de nós radiologistas. Ixi, acho Isadora, que obrigada, viu? de nada. Eu acho que a internet da Núbia travou aqui, ó. Pelo que eu Ah, vi não aqui. tem. Para você também tá travado? Tá, às vezes tá dando umas travadinhas, É, mas tá indo. mas vamos indo então. Vamos lá. Me conta como você começou aqui no Instagram, que você já é uma das pioneiras aí, né? Que começava a postar muito conteúdo de radiologia. Com certeza tem bastante conteúdo para oferecer para nós. Então, conta pra gente como que você começou aqui no Instagram, de onde surgiu. Oi, Isadora. Primeiro, boa noite, né? Todos radiológicos. Eu tô vendo um monte de alunos aqui meus entrando, colegas, parceiros de trabalho, o pessoal do Cefaz estava aqui também, ó. Um beijo para todo mundo. A Núbia aí. Voltei, o Instagram tá querendo me derrubar. E eu tava ouvindo aqui vocês e caí. Voltei, Não voltei. tem problema, não. A Isadora estava me perguntando, Núbia, né, para eu contar um pouquinho aqui dessa trajetória que começou aqui nas redes sociais. Então, brevemente, né, os radiológicos que já me acompanham já sabem, mas eu gosto de contar essa história porque o Instagram ele veio como um mundo novo para mim também. Na minha primeira experiência profissional lá em 2016, quando eu fui ministrar aulas, né, na graduação, pela primeira vez, né, como doutora já, mas o primeiro emprego mesmo, sabe? E aí eu me deparei com uma situação delicada, que é assim, a radiologia, ela sofre um bullying, né? Eu brinco com os meus alunos, falo, radiologia sofre um bullying, professor de radiologia então, né? Porque radiologia é chata, é decoreba, é isso, é aquilo. E aí eu me vi assim perante a minha turma, eu falei, meu Deus, né? E agora? Não basta a gente ter conhecimento, tá aqui explicando, mas eu preciso interagir com esses alunos para chamar a atenção para esse universo da radiologia. Então eu fiquei pensando ali como que eu vou fazer. E aí eu tinha minha conta pessoal. E eu falei assim, bom, eu vou criar então. Mas da onde que veio isso, né? Porque durante a aula eu vi ali muitos alunos com o celular na mão. E não só durante a aula, né? A gente usa o celular na nossa rotina para tudo, né? Então, aplicativos de banco, tudo tá ali, né? Tudo que a gente precisa, telefone, tal, WhatsApp, e-mail. Aí eu falei assim, bom, eu não vou competir, mas eu vou trazer para perto de mim esses alunos de uma forma assim, com responsabilidade sempre, com consciência, né, do que eu estou fazendo ali. Então, a minha ideia veio desse momento assim que eu me vi realmente ali. E agora, né? Eu preciso também me repaginar. E eu nem movimentava minhas contas assim, pessoais, né? Tanto que hoje eu nem tenho pessoal mais.
Eu tenho Nossa. somente a profissional, porque não dá, a gente não dá conta de lidar com tantas contas assim, né? E aí veio esse trabalho, né, que vem então desde 2016, que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque tá ali colocando casos, explicando. A gente está aqui agora falando, né? Nós vamos falar numa live sobre assuntos importantes, né, sobre a radiologia. E a gente tem que ter responsabilidade, né, para falar sobre isso. Então, em Com primeiro toda lugar, certeza. né, em primeiro lugar, o amor à radiologia, à odontologia, né, é o que faz a gente estar aqui. Isso que me motivou lá atrás e continua motivando para que a gente tenha, né, como a Isadora falou, né, eu sou gestora educacional, então tem alunos de graduação. Os alunos de graduação é um universo à parte, né? Eles vão estar se formando ali em odontologia. Então, se a gente não tiver uma base sólida, a gente vai esperar o quê no futuro profissional, né? Então é baseado nisso e em ser melhores, né? Como estou aqui, ó, vestindo a camisa Ai, realmente da maravilhosa. radiologia. Essa aqui é a camiseta minha camiseta aqui, e meus alunos também têm, que participam aqui comigo. E realmente, assim, é vestir a camiseta todo dia da nossa área para caminhar junto aí em prol de melhorias, né? Esse é o objetivo. Ser melhor e sempre. Não, a Então, sua a minha querida amiga aqui, ó, e parceira Marina, um beijo. Ah, show de bola. Mandou aqui um arrasa, meninas. Eu vi que a Marina Teresita também Vicali mandou um hello. também. Boa Essas noite. radio... Eu vi que a Kellen também tinha falado que adora as lives, que ajuda bastante. Esse é o intuito aí, ajudar aí a galera, especialmente quem é novo, quem já está Cris, mais boa tempo na área. noite. Vai mandando as perguntas, pessoal, que no final a gente responde aí. Um beijo aí, pessoal, e vai só ir mandando, como a Isa falou. E é legal, Maria Beatriz, porque você utilizou a tecnologia ao seu favor com os alunos, né? E aí, assim, a Isso. tecnologia está aí cada vez mais para ser utilizada com a gente, especialmente para otimizar o nosso trabalho. Né? Exato. A gente tem muitas ferramentas, né? Hoje em dia, ferramentas de inteligência artificial para otimizar, para ser um aliado, né? Não para competir com a gente, né? Que muita gente tem medo da inteligência artificial. E os robôs da inteligência artificial são amigos, né? É para ajudar. E como você fez do Instagram, né? Fez do limão uma limonada. E aí é interessante que hoje a gente vai falar dessas ferramentas aí para ajudar o pessoal a se planejar, né? Aí, no dia a dia de laudos e otimizar um pouco o trabalho, que eu acho que é uma luta para todo mundo, né? Quando a gente começa a trabalhar em casa, eu que já estou 6, 7 anos vai fazer, né? Como home office, é muito difícil a gente conseguir criar uma rotina, né? Criar uma rotina de trabalho, criar um fluxo de trabalho e que seja algo que a gente consiga seguir realmente, porque é difícil, né? Aí a gente também não ultrapassar os nossos limites. Então é algo que a gente vai seguir aí falando um pouquinho. Com certeza. Fala aí pra gente quanto tempo faz que você trabalha home office e como você, desde o início, conseguiu se planejar aí na sua rotina de trabalho home office. Como você falou, né, Núbia, não é fácil, né? A gente precisa ter uma rotina. Bom, eu já fui introduzida desde a época da pós-graduação nesse universo da teleradiologia. Então, assim, eu tenho um tempinho na área aí de radiologia, né? Tenho bastantes anos de formada como radiologista também, aí já indo para 14 anos, né, como radiologista. Então, assim, sou da época, meninas. Desde que nasceu, né? Meninas radiológicas. A gente respira radiologia. Mas eu sou da época aqui que eu já fiz laudo, né? Estando dentro de clínica, no papel, na canetinha. Então, assim, essa otimização do trabalho que a gente vai falar aqui é algo que vem para somar de uma forma, assim, muito boa, mas depende do radiologista também correr atrás das inovações, correr atrás de se atualizar, de saber como trabalhar com essas ferramentas. Então, isso vai aparecendo para a gente. Hoje, os alunos de hoje já estão entrando nesse universo. Então, a gente que é das antigas e pegou essa transição, essa mudança, e tem radiológicos, tem alunos, né, que são, né, que passaram aqui comigo já, que eles têm 30 anos de odontologia, então já vivenciaram coisas que a gente não viu. Não é? Uhum. Então, assim, a gente está caminhando assim, para cada vez mais melhorias dentro da nossa área, que vão otimizar, trazendo ferramentas, trazendo softwares, para que a gente tenha o quê? Melhor
o melhor trabalho, que possibilitem o melhor trabalho. O que é um melhor trabalho? Com mais qualidade. Isso vai desde a ergonomia, né, que nós vamos falar aqui também, do espaço de trabalho, das coisas que estão envolvidas nesse universo radiológico, odontológico, até a entrega de um laudo com segurança, com qualidade, com ferramentas ali no sistema. O pessoal do Cefaz aqui, um grande beijo. Eu fico muito feliz de ter pessoas e uma equipe comprometida, né? A gente tem softwares e o Cefaz, ele nos ajuda a estar caminhando ali junto com o que é correto, com o que é melhor. Então, a gente fala do que a gente conhece, né? Então, eu cito porque, né, trabalho junto e vocês também utilizam. Então, a gente sabe de muitas, né, coisas, oportunidades que vem trazendo dentro da nossa área, né, com o intuito de melhorar os nossos serviços. Então, essa otimização e as ferramentas ajudam na otimização. E o resultado é radiologista feliz, a clínica feliz, o paciente feliz, porque o trabalho flui, né? Então, é uma engrenagem que a gente tem realmente aqui ir caminhando juntinho. Então, a minha experiência, Núbia e Isadora, ela é muito positiva nesse sentido. Eu já vivenciei como é antigamente, como era. Então, eu pude sentir na prática, na experiência. Então, ninguém me contou, eu vivenciei isso. Então, eu falo isso para os alunos, é algo que a gente tem que valorizar, o que a gente tem hoje, né? Então, a inteligência artificial que vem para nos ajudar e não o contrário, né? A gente vai citar algumas coisas aqui, né? Mas nesse sentido, então, tudo vem para ajudar a otimizar e o radiologista tem que ter consciência, né, do que isso representa e saber trabalhar com isso para ter sucesso, senão não adianta nada. Com certeza. Sim, com certeza. Eu acredito que não só para aumentar, assim, tem gente que vai querer aumentar a quantidade de trabalho, né, otimizando o seu dia a dia, e assim, e também aumentar o seu tempo livre e as outras atividades que você vai conseguir fazer, né, para você conseguir conciliar com uma atividade física, né, que às vezes é difícil a gente colocar na nossa rotina, mas é necessária, né? Com Para a certeza. gente conseguir conciliar com o nosso dia a dia com a nossa família, com as nossas atividades, né, de lazer, porque também são importantes, né? Então, isso tudo serve para otimizar, porque às vezes aí a pessoa só fica, não, eu vou querer agilizar para eu pegar mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Eu acho que todo mundo que trabalha como autônomo, no nosso caso, né, profissional liberal, tem essa fase de cada vez querer pegar mais, mais e mais e mais, e chega uma hora que o corpo ele bug, né? fala, e é até interessante, Núbia, você comentar disso, porque, gente, o que radiologista sofre? Se vocês não tiveram ainda, sinto informar que vai acontecer em algum momento de vocês ficarem com dor, ou na mão, nos dedinhos, ou no braço, ou na cervical, ou na lombar de vocês. Então, ou todas juntas, ou por exemplo. juntas, ou um dia dói uma coisa, ou outra. Credo, Então, a sai primeira pra lá, dica né? é o Pilates. A primeira dica. Uma atividade Aí você física. vira testemunha de Pilates. Exatamente. Então, realmente, assim, esse tempo para, né, o momento em que a gente olha para a gente, para as ferramentas de trabalho, até a organização, de como a gente vai trabalhar, já é prevendo ali o tempo que você vai passar sentado, laudando, olhando para uma tela de computador. Então, a visão tem que cuidar muito bem também, porque, né, você não pode ficar prejudicada. A luminosidade do ambiente. Então, não é só sentar e falar, bom, agora eu trabalho em casa. Tem o fato de se trabalhar, às vezes, quem trabalha em casa, quem não trabalha num cowork, ou não, né, tem realmente como home office. Então, são muitas situações, né, que vão ajudar a gente ou atrapalhar a rotina de trabalho. Então, assim, ser radiologista não é fácil. Tem que realmente, assim, se organizar, olhar eu falo assim para os meus alunos, olhem para vocês, quem são vocês? Que tipo de profissionais vocês são? Né? Tem radiologistas que têm outras especialidades também, a gente sabe dessa possibilidade, o que é muito bacana. Então, tá em consultório, tá em aula, muitos radiológicos, né, como vocês também são professoras, né, assim como eu. Então, a gente tem que realmente organizar ali essa linha do nosso tempo diária para conseguir produzir, né, e fazer realmente e pegar uma quantidade adequada, né, Núbia e Isadora? Com certeza. De exames ali. A carga de trabalho não é a solução, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho da solução para produzir melhor. Vamos começar falando assim para uma pessoa que está começando agora na radiologia e desconhece das ferramentas básicas, né, para você organizar ali o seu trabalho no dia a dia.
O que você poderia falar assim para quem está começando? Como que a pessoa pode se organizar? Como que ela pode ter um melhor planner diário? Bom, então a primeira observação que eu faço é realmente assim, o radiológico se entender quem é você, porque a gente pode ter várias formas de trabalho. Então, assim, a gente pode ser um radiologista que trabalha manhã, tarde, noite, 3 períodos, manhã e tarde, organizando o seu tempo, né? Ou ter outras atividades, como, por exemplo, né, ter outra especialidade, ser um implantodontista, ser um periodontista, trabalhar com harmonização, mas, né? Então a radiologia ela permite aí que você adeque, né, o seu tempo, né? Então eu falo assim, o radiologista que tem todas as suas funções voltadas para a radiologia ou tem outras especialidades. Então esse é o primeiro ponto. E a partir daí, por quê? Porque você vai saber como que você vai trabalhar, quantas horas do seu dia você vai estar dedicado à radiologia. Então, assim, não é simplesmente ter um computador em mãos e qualquer lugar tá bom para fazer um laudo. Não. Tem que ter o quê? Um computador que tenha condições adequadas, né? Que tenha o tamanho específico, as polegadas, né, da tela específica. Então, por exemplo, computadores de 15 polegadas menos não é aconselhável, Não. né? Então, se você trabalha com uma tela ou com 2 telas, então tem radiológicos que gostam de ter às vezes 2 telas, até 3 telas para se trabalhar. Mas aí a gente também pensa, né, que tipo de exame a gente está fazendo, 2D ou 3D. Normalmente, né, as pessoas costumam usar mais de uma tela para laudos em 3D, devido às características do exame. A gente tem 2 momentos ali diferentes do laudo, né, da geração de templates, da parte de percorrer realmente aquele exame. Então, o que acontece comigo, né? E que eu acho que muitos radiológicos, ou e deixar uma tela para a gente trabalhar com o exame 2D. Né? Então, Não, vamos até não. deixar assim bem claro para o pessoal que nunca trabalhou assim. Em uma tela, deixa o software, gente. Em uma tela, a gente deixa o software, as imagens abertas, para você conseguir. E geralmente na tela de maior tamanho, né? A gente gosta Para de fazer você ver assim. a imagem na tela maior e o laudo na tela menor. Exatamente. Aí você deixa ou o Cefaz aberto, né? Ou o Word, onde você vai digitar o seu laudo na sua tela menor. E aí a sua tela principal fica sendo onde você vai deixar o software aberto, né? Geralmente é assim que a gente. Porque quem nunca trabalhou assim acaba não tendo muita noção de como isso funciona. Você consegue trabalhar com as duas ao mesmo tempo, arrastando Exatamente. arrastando as janelas de uma para outra com a maior facilidade, assim. E isso existem configurações que você consegue fazer. Exatamente. E aí, essa é uma forma de se trabalhar, né, com um 3D. Tem gente que não, vai numa tela só. Depende de como você começa, das referências que você tem, como você aprende. Mas, no geral, hoje, para a gente ter uma otimização do trabalho, então o trabalho no 3D flui melhor assim, né? O 2D, hoje a gente tem dentro de software, ele possibilita para a gente que a gente tenha a imagem já em cima ou do lado, né? Eu prefiro até do lado da onde a gente já vai fazer, vai discorrer ali e fazer a nossa descrição do laudo. Então, a gente tem, né, o programa é diferente, né? A gente tem, é diferente, é um universo diferente, o 2D de 3D. Então, a primeira coisa que os radiológicos têm que entender, né? Então, entender que tipos de exames a gente está falando para saber com que ferramentas a gente vai trabalhar. O próprio computador de quem lauda um 2D para o 3D é diferente, né? Então, tem as características que o computador tem que ter, porque devido à quantidade de exames né, que aquele computador vai rodar, que ele vai ler. Então tem realmente assim que entender o universo para a gente conseguir trabalhar com as ferramentas que tem, né? Então, assim, então essa dica, né, dos monitores é super bacana. E já puxando essa dica aí do monitor, tem a dica do mouse também, né? Acho que a Núbia tem um mouse aí Vai bem falar. bacana, né? Se você puder compartilhar a marca aí com o pessoal, não tão pagas. Eu falo sempre, Logitech me patrocina, please. Ó, gente, eu tenho esse mouse aqui da Logitech e ele tem algumas teclas aqui que são ajustáveis, que você adapta o que você consegue configurar. Ele tem um software próprio da Logitech e você consegue configurar o que você consegue colocar em cada tecla. Eu, por exemplo, uso muito Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Nessas teclas aqui ao lado. Então, eu só clico aqui, eu já fico com o meu dedão aqui e eu só clico
e para mim já me ajuda muito. Você consegue configurar todas as teclas. Então, para mim, isso já é uma coisa para me dar agilidade no meu dia a dia de trabalho, Na né? radiologia, tudo que você puder deixar pré-pronto, né, para agilizar, por exemplo, você não vai ficar lá digitando toda vez em todo laudo as frases. Você deixa pré-salvo os textos, né? E aí você vai colocando códigos que aí você não precisa de digitar toda vez. Exatamente, Isso aí Isadora. Isso É, é muito importante, né, a gente falar, porque antigamente, né, quem é da turma aqui, eu falei, tô vendo vários radiológicos aqui entrando, alunos meus também, que são alunos que já passaram por isso, e a gente valoriza muito isso hoje, porque a gente não tinha essas ferramentas. Então, para descrever um termo, a gente trabalha na elaboração do termo, então começa daí. Então, hoje a gente tem formas de descrever. Aí a gente utiliza a melhor forma para descrever uma condição. Então a gente não pode perder tempo para descrever, ela tem que estar pronta ali para quando a gente identificar na imagem, a gente tem certeza que é aquilo, a gente vai colocar lá, né, com o recurso e dentro do software com a ferramenta correta para já sair ali no nosso laudo, né, certinho, a gente só colocar a região, o dente, né? Então é algo que vem para somar. reorganiza o texto, né? A gente pega a frase base e vai reorganizando ali. Isso dá para fazer tanto no Word como nos softwares que a gente tem da radiologia, né? O Cefaz tem a possibilidade de a gente deixar salvo ali o código. Exatamente. Isso é todos os softwares, sensacional. né? Em todos os softwares acaba tendo essas. No Word se chama autotexto, né? Que até o Gu Perazzo falou, atalhos no Word também, que se chama autotexto. Isso. Você cria códigos, tem que tomar cuidado como você vai colocar esses códigos para não calhar de serem partes de palavras. Isso. E aí você vai digitar. Eu geralmente coloco letra e número, tipo A1, A3, A30. E aí, assim, eu vou linkando e aí a frase já vem pronta, né? Como eu já vou tendo configurado isso. Aí essa frase, quando você digita A30 espaço, ele já digita tudo Já digita. automaticamente. E no software também é assim, né? Também. Você faz o barra contra, né? Tem o barra contra, né? No Cefaz tem o barra, mas sabe o que é legal que tem no Cefaz também? Dica para vocês. Quando vocês têm. Porque é o seguinte, dentro do programa, do sistema, do software, existe já. Se você não tiver nenhum termo, ele tem termos cadastrados. Então você não precisa necessariamente colocar termos lá dentro. Ele já é todo recheado com termos. Então você estuda ali dentro também. Tá com dúvida? Abre ali. Então, dentro ali, na hora de você fazer o laudo, já tem a ferramenta para você trabalhar. Mas uma dica se vocês têm a forma como vocês gostam de escrever e o recurso já, vocês podem criar uma lista e pedir para o pessoal colocar, inserir dentro desses termos. Então, isso facilita muito, porque, por exemplo, no meu caso, né, trabalho anos na área, então tem termos que eu já decorei. Então, eu olho para a situação, para a condição, né, para a situação, eu já sei o que é, eu já sei o termo que eu vou utilizar, né? Então, por exemplo, se é A30, né, como você usa e tal, o meu é mais objetivo, eu pego o comecinho das palavras. Então, Tipo dentes ausentes, DA, isso. Ah, tá. Então, eu vou criando termos assim, né? Essa dica é boa, porque... E quando você esquece um termo, aí é um problema. Porque aí você tem que ter a cola do lado. Mas Às vezes eu dá um tenho uma branco. Deixava dica. a listinha ali do lado, imprimir, deixa até você decorar. Depois que decorou, Exato. acabou. No começo é difícil decorar, mas No depois início vai. eu tinha impresso, né, uma planilha com o código e a frase. Eu mandei, gente, faz tanto tempo que eu não faço isso. Eu mandei plastificar, que nem plastificava RG, né, coisa de gente Isso, antiga. para Eu deixar mandei bem ali na cara, né? plastificar. Ela ficava, porque como era uma coisa que eu mexia muito, ela ficava plastificada aqui do lado do meu teclado. Aí eu olhava, uma hora e vai por osmose, gente. Uma hora você decora. Decora, acaba decorando mesmo, Nubia. Essa é muito boa. Eu também tinha a minha do lado. Aí chega um momento em que a dinâmica, né, torna-se um hábito, né? Então a gente já vai entendendo ali, vai fazendo essa analogia, fica mais fácil. Então, assim, essa fluidez do radiologista, ela vem com o tempo também, né? Interessante falar isso. Então, a ferramenta ajuda muito a gente, mas ali é a prática, é a rotina que vai deixando ali o trabalho cada vez mais otimizado. Né? Então não adianta assim achar que quem vai começar agora ou tá no comecinho se desesperar. Não, tenham calma, continuem, porque é o caminho, né? Tem que começar de algum ponto e vai passar por esse momento aí, vai aprendendo e vai melhorando. Porque no início a gente demora muito tempo para fazer tudo.
né? Eu lembro que eu comecei fazendo os laudos, eu comecei fazendo cefalometria. Eu demorava no início 30, 40 minutos para fazer uma cefalometria. Era um E Não é? sofrimento. a mudança também, quando você vai mudar de 2D para 3D, a É, mudança também causa um impacto, né? E, Então, tudo e para o sabe, paciente. é, Pode falar. e eu ia comentar que é o seguinte, é interessante falar nisso de rapidez e tal, que é importante deixar claro para os radiológicos que não foquem tanto nisso como objetivo principal. Ah, eu quero ser rápido e não sei o quê. Isso é uma consequência. O Porque eu já vi muitos exatamente. profissionais de excelência pecarem em algumas situações pela correria. Então, assim, faltou uma palavra. Tudo bem que são erros, às vezes, de digitação, mas pega mal. Né? Então você abre ali um laudo, tem um errinho ou outro, alguma coisa, porque foi uma falta de atenção e pode às vezes acontecer também de ter erros mais grotescos, né? Que aí não poderiam, aí que vem de uma falta de preparo, então seria um despreparo desse profissional. Então, assim, é consequência, o trabalho bem feito, ele vai sendo um hábito e a pessoa vai ficando, né, tão boa naquilo que, consequentemente, ela vai ter um tempo reduzido. Então, é preciso entender que hoje a gente vive numa era, né, em que a gente quer, ó, tudo para ontem. Perfeito. Pensou, já tem que estar pronto, né? E na radiologia não é assim. Então, quem está começando, não importa se é no 2D ou no 3D, cada exame ele tem uma característica. Então, às vezes tem gente que demora mais no 2D do que no 3D. Depende da situação. E outra coisa interessante também, só para terminar esse assunto, né, dessa pontuação, tem alguns fatores que estão relacionados a, por exemplo, recentidade com o que você visualiza aquela imagem. Então você guarda aquilo. Então são Sim, fatores que ficam no nosso psicológico, na nossa memória. Então são situações que interferem na nossa forma de conseguir fazer um raciocínio, de diagnosticar. Então, por isso que eu falei assim, desde o começo da live, quem é você, radiológico? Quem é você? Como você pretende trabalhar? Não adianta achar que quem trabalha 4 horas por dia com radiologia vai ser. A gente pode se aproximar de alguém que trabalha 8 horas, em algumas situações, entendem? Em relação à sim. rapidez, à condição de interpretar e ser mais rápido ou ser mais preciso na forma de avaliação, entendem? Então, tem situações que são inerentes ao ser humano, né? Então, a própria acuidade visual. Então, quanto Você mais a gente tirou as visualiza, palavras da minha boca, eu ia falar da acuidade visual. fala, A Núbia, transmissão. transmissão de pensamento. A acuidade Foi. visual, né? Ela é importante. Então, eu vejo, às vezes, alunos querendo começar já assim, sentando na janelinha e dando tchau. E não é por aí, tem que ter calma. Então, né? Complementa, Tem que ter Núbia e muita Isadora. paciência. No início é muito difícil ganhar dinheiro, né? No início, assim, você tá aprendendo, né? Então, assim, demora muito para você conseguir pegar agilidade. Olha a Tereza falando, eu também fazia em 40 minutos e terminava chorando, mandando áudio para a Núbia. Era mesmo. Era assim. Gente, no começo é muito ruim, mas os transtornos passam e os benefícios ficam, É, porque e aí a dessa gente, forma. graças a Deus, vira passado, né, Isa? A gente até esquece dessa época de sofrimento do começo, porque aí É, sua preocupação passa a ser outra, realmente é dessa os forma. sofrimentos viram outros também, inclusive. Aí É, vem a como vai. de endo, vira o sofrimento, aí tem outras coisas que. Assim a gente vai assustar o pessoal. Mas é isso, né? Então, assim, a forma de se trabalhar, né? As ferramentas estão aí para nos ajudar a otimizar. Mas o radiologista precisa entender, né, de algumas coisas aí para conseguir realmente utilizar a seu favor, né? E aí vai essa otimização. Acho que a Isadora ia falar alguma coisa. A Renata parece pedir uma sugestão de computador para 3D. Renata, assim, os computadores de 3D, as configurações realmente têm que ser muito boas, porque os softwares são bem pesados. Geralmente, os computadores da linha gamer são os que mais atendem aos softwares. Eu Isso. particularmente, gosto muito da tela da Dell e do computador da Dell. Eu já cheguei a de outra marca, mas eu acho a tela não tão bacana. É tela que eu falo assim, a imagem. Eu acho que a imagem da Dell, ela fica muito boa, sabe? Pode falar. Não, acho que quem que perguntou a Renata, né? Isso, Renata É, Dias. é isso que eu acho que é importante a gente frisar, é assim,
Depois a gente pode até compartilhar, né? Eu tenho, vocês também têm, a gente pode compartilhar para eles dicas, escrever, gente. Depois vocês acompanham nos nossos stories, que a gente coloca. Porque aqui fica difícil de escrever. É porque Mas no geral, configurações, são. né? São muitas. E Mas no geralmente geral, é o que é a. game. Exatamente. No geral, é o que a Isadora falou. Tem que ser computadores, geralmente da linha gamer, né? Que são computadores que têm uma memória e uma capacidade ali de trabalhar com aquela imagem adequadas. Então, isso é o que a gente tem que entender. Então, são processamento rápido. Então, é isso. Então, é memória, processamento. E a tela, né? Lógico, o monitor que vai estar associado ali, o monitor maior, que permite uma boa visualização, tem brilho, contraste adequado, etc. Mas dentro dessas características, aí tem várias marcas, né, que a gente gosta, né, no mercado. Então, tem a Depois Dell, tem tem no direct também, que a gente passa. isso. É. Então, tem E além disso tudo, tem a que ter uma boa placa placa de de vídeo. vídeo. É uma das coisas Isso. principais para você conseguir rodar, principalmente quando você estiver movimentando o 3D da imagem Isso. da tomografia, que é quando ele exige mais do computador. Tá? Você tem que, geralmente tem que ter acima de 16 GB de RAM, tem que ver qual vai ser o software que você quer instalar. Tá? Tem assim, ó. Qual é o software que você quer trabalhar, né? Isso aí também é importante. Eu tenho um textinho depois, eu consigo compartilhar e a gente coloca nos três. Show. Que especifica mais assim para 2D e para 3D. Porque quem tiver às vezes dúvida, mas não vou trabalhar com 3D agora, então investe em outro tipo de computador. Mas no geral, os dois tipos têm que ser bons, né? Não pode ser computador muito ultrapassado. E aí, Núbia e Isadora, e todos os radiológicos aqui, é importante a gente frisar que a cada ano a gente tem novas modificações. Então, a cada ano, nosso computador fica mais velhinho. Um computador, eu vou dar uma idade aí para vocês por exemplo, de 10 anos, ele já tá um computador que já está pedindo para ser trocado. Né? Então, às vezes, por exemplo, um computador com 5 anos de uso, às vezes, dependendo da condição, ele também já não vai se encontrar mais dentro das configurações adequadas. É importante falar isso porque 5 anos passa voando, né, gente? Não é tão demorado assim. E às vezes, para o tipo de trabalho que vai fazer, já vai ter que trocar, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Né? Eu, como a Isadora, eu gosto bastante também da Dell. O meu é um Alienware da Dell. Mas, assim, tem computadores muito bons também de outras marcas. O que é interessante é, assim, pensa nisso, 2D e 3D. Só que, às vezes, se você quer em curto prazo já começar no 3D, já investe logo, né? Já tem um investimento um pouco maior que vai ser melhor para você não ter que investir em outro computador ou ter que mudar as peças, né? Que são caras. Agora, eu tô lembrando de um detalhe aqui, que o computador da Mac, da Apple, muitos softwares não abrem, né? Então, é importante saber disso, que muitos computadores são específicos, da Mac não né? abrem. Então, infelizmente, porque eles são computadores, mas para radiologia não é tão bom assim. Não A imagem é perfeita, né? A imagem é linda, o monitor é muito bom, só que para quem lauda 2D, ok. Para quem pensa em laudar 3D, aí não dá, porque nenhum dos softwares de tomografia atualmente para radiologista roda né? no Mac e no MacBook, né? Tem essa característica, né? Então, às vezes todo mundo quer um Mac e tal. Eu acho que foi uma época atrás que todo mundo queria. Tinha um software que era o Osiris, né? Que começou com o Osiris, hoje tem outro nome, que rodava só nele e etc. Mas uma outra marca também que eu gosto é a Vel. Então, é uma marca que vem crescendo, então, mas é da linha gamer, né? E aí, por exemplo, se a gente falar para radiológicos que estão aqui, que são gestores de clínica, aí a gente já está falando de outra marca de computador, que é a Barco, por exemplo. Então, já é computador da linha, assim, é linha médica, linha hospitalar, que são computadores de potência, assim, totalmente diferente, né, para aguentar ali o volume de imagens e a qualidade dentro da clínica. Então, assim, aqui é o pessoal, Horus para Mac, me deu um branco mas do nome. Mas o Horus, ele é mais para rodar a imagem, não para montar isso, não para montar. Né? Ele é mais para visualização. Foi a professora Patrícia Ferrari e a Tereza. Tudo bom, Patrícia? Obrigada pela participação. Mas aí acaba sendo bom para visualizar, né? Para rodar o da Icon, né? Para quem tem interesse em rodar as imagens da Icon, mas não para montar templates, né? Que é o dia a dia do radiologista. Aí é a mesa de trabalho, né? Então, realmente, assim,
Geralmente, essa infelizmente. mesa de trabalho tem computador desktop mesmo. A gente, né, radiologista que eu falo assim, raiz, usa desktop, né? Mas muitos utilizam, eu usei até há muito tempo o notebook. Hoje, por exemplo, eu não utilizo mais notebook, só quando vou viajar e preciso levar o trabalho junto. Mas para a gente montar um workstation, né, de trabalho. Então, tem muita coisa que a gente olha e isso vai otimizar, lógico, o trabalho da gente. Sim. E Aproveitando, eu penso assim também na montagem do setup de trabalho. Você tem que estar num lugar assim que você se sinta bem organizado, né? A gente falou dos 2 monitores, aí pode ser tanto um computador de mesa, né? Que nem o que você usa, quanto o notebook. Eu e a Isa, a Pode, gente usa, pode. né? Isso. O notebook. As telas são. Aí telas você pode usar de notebook. Um desk e 2 telas de notebook, por exemplo. e eu Não tem problema. aproveitando, falando do ambiente de trabalho, a gente pode complementar com o apoio de pés, que eu acho essencial. Hoje eu não Sim, consigo ficar sem meu apoio de pés, sim. porque a gente Também fica não. muito tempo sentada, são muitas horas. Não espere você ter um problema de circulação para usar um apoio de pés. É Exatamente. muito bom você ter ele ali. A cadeira gamer, né? Que também a gente é quase tudo gamer. Cadeira. É. Só para pagar mais caro em tudo, é impressionante. Podiam baratear, né? Podia ter É. uma cadeira bem radiológica, odontológica para nós, né? Seria ótimo, porque são investimentos, né, que a gente tem que fazer. A gente começou falando na live sobre isso, né? Uhum. Da ergonomia, que realmente se não tiver. O dia que aqui o meu apoio de pés quebrou, eu fiquei doidinha, porque eu não sabia o que eu fazia aqui, começa a dar dor, e aí para, e até o mousepad aqui tem que ser ergonômico, que tem a almofadinha, que é interessante também, eu não fico sem o meu, né, para Eu apoiar já aqui essa tentei região. usar Não e deu pra mim certo? eu já sinto dor. Eu já sinto Pra mim eu já sinto dor dor. sem ele. Então, mas Tá eu vendo? tentei, Tudo eu é falei, não, eu acho que vai questão de melhorar. Aí eu falei, meu Deus do céu, minha tendinite não aguenta. Ah, Piorou, mas a pessoa tem que ver o que que se adapta, né? Pra uma pessoa que resolve, se pra outra não adapta. resolve, né? Ó, Ó, deixa eu ver a aqui. Isa. A Isa é minha cadeira aluna aqui. aqui, radiológica, Oi, Isa. de curso. Você perguntou. Dicas de cadeira. A minha é essa aqui, Isa. É da DAS. Eu uso uma da DT3, uma marca muito boa, nacional, mas hoje tem muita opção de cadeira no mercado, porque na época da pandemia o pessoal começou a trabalhar muito de casa, então É. até subiu bastante os preços depois. Antes eu tinha pago R$ 700 na minha cadeira, depois da pandemia ela subiu lá para R$ 1.000 e tá até hoje bem caro comprar cadeira gamer. Vocês Mas é uma acreditam? aquisição que dura muito tempo, né? Eu tô com a vai fazer quase 10 Mas, anos, então é um ó, investimento que vale muito a pena. E tem cadeiras de escritório muito boas também, né? Que eu tô também numa são de escritório. Pra mim, a gamer, eu não encontrei nenhuma gamer que eu me adequei. Então, ou me deixa meio desconfortável. Então, as que eu uso, é interessante falar isso, que às vezes não serve pra todo mundo. A maioria usa gamer, né? Mas, por exemplo, eu tô sentada numa de escritório, então eu vou com apoios aqui, às vezes, nas costas, às vezes aqui no pescoço. Mas depende realmente do radiológico ali se sentir confortável. E é interessante falar que é bom consultar um ortopedista, gente. Eu já passei por ortopedista, a gente estava falando disso, né? De dores e tal, e devido ao trabalho. Então, ou dor na cervical ou na lombar, em algum momento vai sentir, que é devido ao tempo de trabalho. Então, é bom passar por um ortopedista para conseguir orientar, sabe? Ver qual a melhor cadeira para você, viu, Isa? Minha Sim, querida. Então, também. E né, o às vezes a gente fisioterapeuta acha também consegue isso. indicar bem legal, assim, o que seria mais ergonômico. A minha professora de Pilates é fisioterapeuta, aí às vezes ela fala, faz isso, né? Vê quando tá com dor, faz aquilo e tudo mais, que ajuda bastante na ergonomia, né? Porque se a gente tiver com dor, é um dia menos de trabalho e aí o rendimento no final do mês vai cair, porque o radiológico, né? A gente trabalha por dias de trabalho. Então, assim, ser radiologista é tomar cuidado com todas essas etapas, porque lá na frente vai vir a conta disso. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Vem A de Fê todas as Paula, formas. a Fê Paula Jardim perguntou como são esses apoios de pés. Eu tenho um aqui, deixa eu pegar, deixa eu ver se dá pra ela ver. Eu não sei se na sua cidade tem tipo Calunga, mas vende tipo igual. na Calunga, mas Mercado Livre, nesses lugares também vendem. Mas depois a gente pode
fazer uma postagem sobre, né? E Pode, a deixar gente umas fala fotos. a gente coloca a gente coloca os nossos stories, as dicas, né, para os computadores, tanto para quem vai laudar 2D e 3D, apoio de pé, cadeira e tal. Então, isso, né, faz parte do local de trabalho, né, do radiologista e vai ajudar aí na rotina, né, na metodologia, para que tenha equilíbrio aí nas atividades. Eu acho que para fechar o ambiente de trabalho, só ficou faltando a gente falar do teclado, né? O teclado à parte. Eu uso, tá? É igual, assim, a gente está dando as dicas aqui, mas igual a Maria falou, não serve, não é que para todo mundo vai ser bom, né? Você tem que testar. Mas eu uso o notebook e aí eu comprei um teclado à parte que eu coloco à frente do notebook. Por quê? Isso. Pela questão do pulso, o pulso não ficar ali encostado no notebook. Então, eu gosto bastante. E a tela ficar mais afastada de você, do notebook, quando você digita com o teclado à parte. Porque tem que ter uma certa distância. Então, eu gosto bastante de usar um teclado à parte. Eu não sei se vocês também usam. Ô, Isadora, quando eu trabalhava mais com notebook do que com desktop, eu fazia dessa forma também. Então, essa dica ela é muito, muito boa, radiológicos, tá? Para quem quiser trabalhar com notebook dessa forma. Quem usa notebook é bom Eu tô também lendo aquele também. para deixar na altura dos olhos. Perfeito. Esse eu também uso. Esse, eu tinha até esqueci. É importante isso também. Quem falou isso para mim uma vez foi o oftalmologista. Ele falou: o que que você trabalha? Aí eu falei, ele falou: ah, então você sabe que você tem que estar trabalhando na altura dos olhos, né? Sim. Então tem Eu que também. adequar isso também. Bom, é apoio para você procura na internet como na Amazon, no Mercado Livre, como apoio para notebook. Eu E vou aí mostrar sai aqui o meu. Eu também tem tenho um umas aqui que dá para mostrar. até com um coolerzinho embaixo para o computador não aquecer, né? Aí, ó, da Nubia tem um coolerzinho. Até parou de funcionar, mas ele tá servindo de ajuda. E ele tem várias Esses, alturas, ó. O meu é igualzinho o seu. Acho que é E é Capec, baratinho, gente. Isso aqui é barato. esse 40 é reais. ótimo. É super barato. Que- Catec, o meu, a marca. Isso. E de tanto que a gente usa, quebra mesmo. Já tenho aqui quebrado. É, E aí não funciona mais o cooler, mas ele continua servindo para Que o apoio é aí. Xing Ling, essas marcas, assim, né? Não tem nada de muito especial, assim. Mas é Mas ótimo para você deixar na altura dos olhos, né? É isso. perfeito. E plano de organização, a gente pode dar uma dica que eu acho que é bem importante, que é você, quando você recebe aqueles exames das clínicas para laudar, você organizar ali os pacientes numa planilha, né? Essa planilha pode ser feita tanto no Excel como no Word. Eu gosto de usar o Excel. Não sei se vocês também usam o Excel, se você tem outra dica para dar para o pessoal para a organização dos pacientes. Isadora, Núbia, é bacana esse assunto porque, assim, depende de alguns fatores. Então, por exemplo, depende, às vezes, se você está dentro de um software que você já tem a quantidade certinha de pacientes que aparecem, ferramentas que vão te ajudar ali, às vezes, fazer um filtrar esses pacientes do dia, do tipo de pedido que está sendo, né, solicitado ali. Você consegue, dentro do software, trabalhar e ter a sua organização sem ter planilhas anexas, sem ter outro tipo de forma de organização. Então tá tudo ali. Aí depende, né? Tem outros softwares que não permitem isso. Uhum. E aí a gente às vezes, né, se utiliza, tem aqui casos que eu utilizo planilha de Excel, porque também depende às vezes assim, qual que é o valor daquele exame. Então na planilha a gente tem o tipo do exame, o valor do exame. Então o relatório às vezes seu final do mês, né? Para fazer avaliação, checagem de exames, né? O que entrou, o que saiu e tal. E para ter o controle financeiro também é interessante. Então, parece meio arcaico, né? Falar de Excel, mas não é, gente. Na nossa rotina, a gente utiliza. Né? Então, tem situações em que a gente vai recorrer a planilhas. Tem softwares, né? Acho que vou deixar para a Núbia falar. Tem uns aí. E a gente pode também, né, testar, né? Então, assim, tem programas também, mas o velho e bom Excel ajuda muito, né? Até a controle realmente ali dos tipos de exames, da contagem, mas dentro de software, né, o que a gente tem hoje é muito bom, porque assim, às vezes relatórios ali vêm da produção do mês. Então tá tudo automatizado, tá tudo lá, não tem
não tem nenhum tipo de problema, né? Sim, com certeza, com certeza. É que assim, depende muito, como você falou, de como cada clínica funciona e se você vai trabalhar dentro de um sistema ou não. Eu hoje, por exemplo, eu tenho clínica, cada clínica me envia de um jeito. E aí, por exemplo, eu tenho duas clínicas que eu não laudo dentro do sistema, eu laudo no Word. E aí eu envio os laudos em PDF. Como eu recebo? Uma clínica eu recebo por e-mail. E aí, como é que eu faço essa filtragem? Quando eu recebo no e-mail, eu já separo na pastinha da clínica e eu já coloco a cor que está pendente, é vermelho. Então, eu acho que a gente trabalhar, a gente tem que pensar em coisas visuais, né? O ser humano é muito visual, nosso cérebro é visual. Então, eu já separo lá, o que está em vermelho, eu sei que está pendente. Então, já vai ser uma coisa fácil de eu bater o olho e aí para eu contar e saber quantos exames tem ali. E aí vai ser separado assim. Eu não costumo, por exemplo, essa clínica, como ela vem assim, eu não crio um Excel. Mas aí você falou de arcaica, aí eu tenho minhas manias também de idosa, de millennium. Eu tenho, eu tenho o meu planner de mesa do Mickey. Eu tenho o meu planner do Mickey, que aí ele é dividido por dias da semana. Eu gosto de ter isso, eu já deixo ele embaixo aqui do meu teclado. Porque qualquer coisa, o que eu já faço? Eu já anoto aqui, eu tenho minhas atividades da semana, eu já vou anotando, eu anoto. Ah, essa clínica tem tantos exames aqui, para ter uma coisa já rápida. Para não ter que abrir, caiu a internet, eu preciso pegar alguma coisa. Já tá rápido aqui na minha mão. Então eu tenho aquele controle no e-mail que eu sei ali separado e eu tenho o meu planner que eu anoto todas as clínicas, por exemplo. Falou em planner, o que eu tenho aqui é muito isso aqui, ó. O post-it. Quando é Então, urgente, assim, eu uso esse. nem sendo urgente, às vezes é um paciente ou alguma coisa, uma observação, tem que voltar naquele exame, sim. aquele e tal. Então, a minha área aqui, eu não vou mostrar agora porque é engraçado, é muito post-it. Então, muitas coisas, assim, qualquer hora eu mostro. Mas ajuda a gente, assim, na área de trabalho, cada um vai encontrar formas, né? Igual você tem o planner. Eu já usei planner, pra mim eu vi que não funciona. Pra mim é o post-it, porque aí eu vou, faço, tiro, jogo fora, sai do meu campo de visão. O planner eu risco, mas eu continuo vendo ainda. Então aí não. Tá. Aí eu pego e passo a minha grifa-texto, aí sabe quando dá aquele prazer? Tá. A grifa aqui, ó. De, tipo assim, tá arriscado. Eu exatamente, uso ela aqui também. Tá eu tenho uma amiga que usa post-it e ela separa. Ela faz uma coluna de tipo segunda, e aqueles post-it na sequência de segunda, terça. Aí ela deixa organizadinho por dia da semana, mas aí o post-it grudado na parede, assim, né? Ela se organiza assim. E às vezes não só post-it, né? Às vezes a gente imprime algum documento, alguma coisa que a gente tem que manter no nosso alcance ali, da visão, e a gente deixa mais próximo da gente para conseguir utilizar. Né? Então, é interessante. Agenda, né? Tem gente que gosta muito de agenda ainda, né? Exatamente. Do Google Agenda, que chama, né? Isso, é excelente. Então, eu coloco ali minhas atividades da semana, mas ali eu não coloco nada de paciente de clínica, é apenas para organizar o meu dia a dia mesmo. Tipo, você tem ali uma consulta médica, né? Tipo, as suas coisas pessoais, são mais as coisas pessoais. Ele tem uma notificação, né? Ele avisa, tá chegando o horário que você tem, você pode colocar a notificação e aí você no celular. Então eu gosto bastante do Google Agenda. Para paciente, eu uso mais o Excel, porque acaba que no final do mês eu preciso de conferir todos os pacientes que eu laudei para aquela determinada clínica. Então, para fechar o mês, eu preciso de ter um controle. Então, não tem como fugir de fazer uma listagem para mim. Vou fazer uma observação. Você acaba não se perdendo. E é interessante vocês estão falando isso, a gente faz muito isso no 3D. No 3D, não tem como a gente sair disso daí. No 2D, como a gente tem softwares, graças a Deus ao nosso favor, a gente não tem essa necessidade, essa parte. Alguns, né? O melhor que a gente tem hoje no mercado, né? Eu preciso falar que é o Cefasnet, a gente tem aqui uma forma totalmente online, então não preciso ficar. Eu consigo baixar. Você consegue laudar lá dentro, né? Também. Sim. E só explicando porque a diferença do 3D. Mas ali dentro, né? E de outros softwares também, a gente não precisa fazer planilha para controle. A gente consegue dentro ali do próprio, né, software conseguir ter a
a forma da gente laudar e já ticar, esse paciente está ok, não precisa, né, de planilha. Etiquetas ali no Cefaz, né? Tem como colocar etiqueta fulano Isso, fez, ciclano, aham. isso, Tem como né? separar mesmo ali dentro do software. E aí, no final, ele gera um relatório, né, de todas as tomos. Isso, aí isso é interessante, né? Mas às vezes com tomografia, aí como tem várias formas, às vezes, de clínicas trabalharem, manda, né, o arquivo, tem alguns programas, mas nem todas as clínicas utilizam, então às vezes vai por e-mail, né? Não é por e-mail, vai Google Drive, pelo Drive, qual que é o outro que a gente usava bastante? Dropbox, Dropbox. O WeTransfer, Dropbox. Então, a gente das antigas, né, a gente já trabalhou com isso faz tempo. É. Então, hoje, graças a Deus, os softwares, né, estão possibilitando essa ferramenta de colocar os arquivos da Icon dentro do sistema, né? Isso. E isso ajuda muito a gente a otimizar o trabalho. Então, a gente consegue baixar, né, fazer o upload, subir arquivos e download ali dentro, né? Então, essas planilhas ajudam a gente, assim, mais para a parte financeira, né? Digamos assim, Uhum. do que no fluxo mesmo, assim, de trabalho. Mas para a gente ter um controle financeiro ali, fazer, né, a checagem com a clínica. Mas uma outra coisa que eu queria só ressaltar também para não esquecer é que tem várias formas, às vezes, de se trabalhar entre clínicas. E às vezes um radiologista, ele pega algumas clínicas para trabalhar. E aí são formas diferentes. Então, Sempre. às vezes tem. Sempre. Nunca é Então, às igual. vezes. Não tem igual. Então, às vezes é difícil no começo o radiologista às vezes entender isso, e ele vai ter que criar uma metodologia de trabalho para cada clínica, e às vezes ele não lauda todas as clínicas em todos os dias. Às vezes tem dias específicos que os exames saem de uma clínica, então ele faz no dia anterior. Então, às vezes tem clínica que lauda lá segunda, quarta e sexta, terça e quinta, o radiologista lauda para outra Uhum. clínica. Então é interessante falar isso também, porque às vezes, pegar muitas clínicas envolve você ter uma metodologia, você conseguir trabalhar com todas, sem estourar o prazo de nenhuma, né? Uhum. E aí é o radiologista que, montando a sua área de trabalho, utilizando as ferramentas, que ele vai conseguir fazer isso. Então, dá para trabalhar muito bem hoje, mas tem que se organizar, tem que correr atrás dessas ferramentas e de coisas que vai ajudar na rotina, né? A gente está falando muito aqui de organização e ferramentas de trabalho, mas é claro que o que impera acima de tudo da organização e das ferramentas que a gente tem disponível é a disciplina da pessoa, né? A disciplina porque você é o seu próprio chefe ali, né? Você é radiologista, você trabalha para você mesmo, então você tem que ter a organização de horário, né? A organização ela vem de dentro, né? E aí você utiliza as ferramentas, mas você precisa de ter essa característica. O radiologista ele precisa de ser organizado Sim. para ter Sim. propósito de trabalho. E se não E for, ele vai também aprender eu na acho prática. e também assim as clínicas, né? Você vê os prazos bons para você conseguir trabalhar, porque as clínicas que eu trabalho têm prazos completamente diferentes, né? E aí isso também você tem que ir se alinhando, né? Ah, Tem, porque. tem uma Não, que pode. são menos dias, tem outra que são mais dias, e aí você vai conseguindo se adaptar com os Então, prazos. e Aí aí sempre tem as urgências que entram no meio do caminho. Tinha uma urgência no meio do caminho, né? Não, E aí, às vezes, também desanda um pouco o nosso planejamento diário, né? isso. E quando tem, né? Eu também trabalho com várias clínicas, e aí tem o perfil de cada uma, né? Então, assim, hoje a gente, um exemplo de uma situação que ocorre, a gente tem os exames que são disponibilizados de forma online. Então, sem a necessidade do paciente buscar o exame impresso. Na verdade, a gente está caminhando para isso, né? A ABRO, né? Associação Brasileira de Radiologia Odontológica já pontuou e incentiva, e a gente incentiva, vamos para o digital. Isso no mundo inteiro, né? Na medicina, no mundo inteiro, a gente está tendendo a isso, mas ainda muitos pacientes querem impresso. Então, o prazo para o digital, às vezes, ele pode ser até um pouco menor ou até maior, depende de clínicas, como a clínica trabalha, e do que um exame impresso. Então, muitas clínicas hoje eu vejo de radiologia odontológica ainda trabalham imprimindo muitos exames. Então, é muito doido o que Infelizmente. acontece numa clínica de radiologia odontológica. Vocês já viram clínica de radiologia médica ter mototáxi que leva, motoboy que leva os exames para o dentista? Não, é né? muita coisa Só na diferente. odontologia que isso acontece.
Ah, de Eu radiologia médica sonho, não, só na E é odontologia. eu sonho. template, que também não tem na radiologia médica. Então, e aí a gente se pergunta, né, até quando vai durar isso? Até quando os nossos É, colegas e né, a nossa sociedade entender que a gente não precisa imprimir, mas vai um caminho ainda, é. né? E Então a o gente exame acaba urgente imprimindo. também não existe, né? Urgência na radiologia médica é no hospital, é no pronto atendimento, né? É no Isso. hospital, né? Aí E a aí, pra urgência gente, como a gente trabalha odontológica com a dor, né? Também, só A que a urgência, diferença. é, a gente Essa é a diferença, antes né? da urgência, que acaba atrapalhando a nossa organização também, né? É, Eu acho que os dentistas não têm, o paciente e dentista talvez não tem muita consciência dessa necessidade de tempo que o radiologista tem para ele poder manipular as imagens, fazer um laudo com calma, né? Porque eu acho que tem muita urgência que realmente não é urgência, né? A urgência é do paciente de fazer o tratamento logo e não de exatamente. dor. a urgência A- é colocar planejamento de implante. É, Eu recebo às vezes muito assim, né? Esse exame o paciente tem consulta, é assim, ó, 5 horas da tarde do dia de hoje, um exemplo, mas acontece. Ah, o paciente tem consulta amanhã às 8 e vai instalar implantes e precisa desse planejamento. Oi, né? é. Porque como é que você planeja uma cirurgia? Então, tá na cara que muitas situações é para dar aquele corre, né? É, É para o mas paciente que não necessário. desistir da compra do tratamento, né? Essa é a É. realidade, né? Então, às vezes são colocados, às vezes, valores adicionais em exames de urgência. Não é porque a gente não tem dó do paciente, tem, mas a gente quer conscientizar o nosso colega dentista, às vezes Sim, também, né, que ele precisa se planejar melhor no prazo ali, ou conversar com o paciente, que é necessário um prazo ali para ele conseguir ter o exame e fazer de fato o planejamento, né? Então, às vezes tem muitos exames assim, né, que as clínicas trabalham com esses prazos de urgência. E aí, sim. realmente, o radiologista, a gente tem que lidar com imprevistos e saber conversar. Eu falo isso, né, para os meus alunos, saber conversar com as clínicas, conversar com os gestores, explicar essas situações, né? Então a gente atende, desde que entendam a situação também, né? Que tem o tempo para aquilo, que tem valor às vezes para aquilo. Então o exame de urgência ele custa, ele tem um valor diferenciado, porque a gente precisa parar aquela fila de trabalho e dar atenção para aquele exame, E passar na né? frente de outros que estavam no seu programa, né? Que Isso. estavam ali no seu calendário e você vai acabar se atrapalhando com isso, né? E é Isso, importante. Não, pode falar, pode falar. Não, não, pode falar, E Núbia. é importante a gente falar assim, que geralmente a gente se organiza para fazer assim, eu vou pegar e vou fazer todos os exames da clínica X, né? E aí você vai fazer naquela sequência os exames da clínica X. E aí depois você vai fazer, terminou, você vai fazer os exames da clínica Y. Só que aí, se você está no meio da clínica X e entra da clínica Y, às vezes você vai perder, pode acabar que tenha, especialmente tomografia, né? Você vai fazer, pode acabar fazendo o template com o logo da clínica X e mandar para a clínica Y, Perigoso isso. né? Exatamente. Então, assim, por isso que geralmente é o que um senso de organização também é esse. Você fazer a sequência de exames, às vezes tem até termo, assim, sequência de laudo, alguma coisa que uma clínica gosta de um jeito, a outra gosta de outro jeito. Isso. O template, E né, também muda além do logo, né? Então, assim, a gente tá. geralmente a gente pega o exame das clínicas, faz todos na sequência. Pega da próxima, faz todos na sequência Exatamente. para não se confundir, né? A Então, que é gente. o que eu sempre indico. A gente tá rindo disso, o pessoal que tá assistindo aqui, mas é verdade, gente. Isso pode acontecer e geram situações desconfortáveis. Então, às vezes, você é um bom radiologista, mas passa por situações assim. Então, assim, tem segredos, né? Que a gente está contando aqui um pouquinho dessas dicas, né? Para conseguir ter essa otimização e tal. Não é só sentar ali e fazer e tal, pega uma clínica, faz outra e tal, né? É. Então, E quando entra coisas no meio, acaba atrapalhando, né, o que você tinha planejado, e podem, e aí, assim, quando você faz as coisas na sequência, você elimina as chances de erros, né? Você está isso. fazendo algo planejado, você está eliminando chances de erro. Você tem uma Exatamente, Núbia. sequência lógica de trabalho. Sim, é diferente de você fazer um trabalho desorganizado, né? Então, assim, mas eu sei, mas você precisa de metodologia, você precisa de conhecimento, de embasamento teórico, científico e de experiência na área para que você consiga, de fato, colocar ali, né, toda a sua expertise e fazer aquele trabalho fluir,
né? Dentro de clínica, fora de clínica, e como a gente está falando aqui, sendo teleradiologistas, né? Então, assim, precisa de ter direcionamento. Não adianta se você tem conhecimento, não está direcionado. E aqui é o que a gente está falando dessa forma de trabalho, né? Como otimizar? Tem ferramentas, mas tem que estar direcionado. Cada ferramenta, né, que o radiologista usa, como utilizar, como trabalhar com isso, para ter sucesso, né? Sucesso todo mundo quer, mas para chegar lá é um caminho que a gente percorre, né? Com Com certeza. certeza. Roberta tá falando aqui, lindas, muito obrigada. Linda é você. Obrigada. Nossa. Como conseguir as primeiras clínicas para laudar? Quais as dicas? Augusto. Augusto, a gente fez uma live sobre isso. A gente fez uma live, foi a nossa primeira live. Mas a gente vai falar brevemente e depois dar uma assistida nessa nossa live, que tá bem completo, assim, as dicas que a gente deu. Mas a gente pode responder aqui. Isadora, também tem, vocês têm live feita sobre o assunto. Quem que O perguntou? Augusto. Tá um O pouquinho mais Augusto. pra Então cima. tem live e tem no meu Instagram também um vídeo lá no feed, onde eu falo exatamente sobre isso. Né? Terminei a especialização e agora, resumindo, show. Porque, assim, são muitas dicas. A gente fala de Aqui portfólio. travou. Aqui Voltou? travou um pouquinho, desculpa. Voltou. A gente fala de portfólio. Tem que ter muita cara de pau, Augusto. E assim, Isso. e só falando rapidinho para Augusto, Augusto, você precisa de um preparo, de um embasamento também, assim. Aonde você fez sua especialização, provavelmente você teve contato com professores, doutores na área. Então, assim, é importante você ter um embasamento. Esse embasamento, ele vai te dar o preparo para que você consiga. Então, não cai do céu sua primeira clínica. Você vai batalhar. Como? Você vai estudar. Se você não tiver competência naquilo que você vai se propor a fazer, você não vai conseguir, né, se permanecer, talvez, numa oportunidade que aparecer. Então, a primeira coisa é você ter conhecimento, né, ter ciência desse conhecimento. Eu sei, eu estudei, né, o lugar onde eu fiz me dá embasamento. Se não tem, você pode buscar também, né, cursos de capacitações, atualizações, imersões. Então, você ou estudar em casa sozinho, pega o livro e vai estudar aquilo que você precisa. E esse contato, né, com profissionais da área, networking, né, isso que a gente está fazendo aqui agora é fundamental, networking na área. Então, assim, você pode trabalhar por conta própria, de uma forma totalmente independente, ter sucesso, só que você precisa estar direcionado, né? É algo que você vai aprendendo, e as pessoas que estão na área, né, muitas podem te ajudar, né? O que a gente está fazendo aqui agora, né? Pega essas dicas que valem ouro. Então, há possibilidades gigantescas, né? Desde que você, né, entenda cada etapa aí do processo, né? Então, não é impossível de ser alcançado. E tem que ter cara de pau, não pode ter vergonha, tem que sair falando com as pessoas, tem que criar esse networking. Exatamente isso. Estando preparado, é isso aí mesmo, Núbia. Então, assim, a cara de pau, né, que a Núbia fala é assim, se colocar, montar o seu portfólio, não ficar esperando cair do céu ou se esconder atrás de alguém ou de alguém, né? Não, consegue pra mim, vai e tal. Não. Vocês são capazes, gente. Nós somos capazes, entendeu? Desde que vocês façam da forma correta, né? Tenham competência para isso, né? Não pode ser feito de uma forma desgovernada, sem organização e planejamento. Então é isso, né? Tem competência? Então você consegue caminhar sozinho ali. Eu usei, na outra live eu usei o meu exemplo, vou ser bem breve. Eu terminei minha especialização e aí eu laudava para uma central de laudos que me pagava pouco. Pouco. Aí eu falei, não, gente, eu preciso laudar direto para algum lugar. É para chorar aqui agora? Pode chorar? Eu já vou colocar as lágrimas aqui, ó. Aí eu pensei, não, gente, eu preciso ir atrás. Aí o que eu fiz? Fiz meu currículo. Eu não tinha tido a ideia ainda do portfólio, faz tempo isso, né? Aí eu falei, não, vou fazer meu currículo. Mandei para uma clínica aqui da minha cidade. E eu tô nessa clínica até hoje. O dono da clínica estava precisando de uma radiologista que fosse da cidade. Muito bem. E ele não me conhecia, não teve que ir.
Não teve que ir. A procurar pelo da cidade, né? Porque Eu muitos acho. têm radiologista presencial, e aí o meu também foi na minha cidade, meu primeiro trabalho. Eu trabalhei na clínica da minha professora, a professora Tessa, né? Foi minha professora da especialização. Então, foi a primeira oportunidade e com certeza foi uma grande oportunidade de trabalhar com a própria professora, né? Mas eu acho Aquilo que eu falei, né? Onde você está inserido pode ser um lugar que vai te abrir portas. Exatamente. Então, converse com seus colegas da especialização, do mestrado. Muitos têm clínicas, né? E aí eles podem te indicar, podem precisar de você, conhecer o seu trabalho, se destaque no seu curso, mostre que você é bom, né? Então, você precisa realmente se mostrar. Não tem como as pessoas te descobrirem escondido. Mas para se mostrar, tem que estar preparado. Exatamente. Né? Embasamento, porque não adianta oferecer um trabalho que você não vai ser capaz de sustentar. E por que eu falo isso? Porque vocês estão na educação como eu, dão aula, em graduação, em pós, e eu ainda como gestora educacional bato firme nisso, porque se o aluno não estiver preparado, ele não tem competência para seguir e lidar com as situações. E na radiologia a gente passa por muitas situações que você tem que lidar, às vezes, com o gestor da clínica, com o paciente, com a funcionária da clínica, estando em loco ou sendo teleradiologista. Então, tem situações em que a gente tem esse convívio. O radiologista não é tão sozinho quanto pensam, né? A gente precisa de... É uma engrenagem, entendeu? Então, tem que estar preparado e se lançar. Realmente, no começo, dá aquele friozinho na barriga, né? Olha, a minha primeira experiência, vou contar rapidinho, foi dentro da minha pós-graduação, lá na FOP, na Unicamp. Eu já estava no primeiro ano do doutorado já. E aí eu cheguei para o meu professor coordenador, o professor Francisco Reiter Neto. Ele é coordenador do programa lá. E aí eu falei assim, professor, eu quero começar a laudar. Aí ele falou assim, você quer? Você está preparado? Eu falei assim, bom, me sinto preparada, tem as atividades aqui, a gente lauda aqui nas clínicas e tal. Ele falou, então tá bom. E aí, em conversas com amigos, com gestores de clínicas, num congresso ele me apresentou o gestor de uma clínica. E foi a minha o primeiro assim, ó, Tó, vai. Como assim, professor? Vai conversar sobre radiologia, vai colocar o seu trabalho e tal. Né? Naquele momento eu falei, tá bom, né? Fui. E dali a gente começa a aprender e é um caminho sem volta. Então você tem que ter essa mentalidade, né? E ali foi a primeira experiência e dali vieram outras, né? Vai criando a base, né? Vai criando ali a sua experiência, o seu estudo. Estuda, que vai aparecer. Isso. E obviamente, coragem também, né? Coragem. Que você teve coragem de enfrentar isso. Não é todo mundo que tem. Exatamente. Mas se o professor ele não tivesse certeza da minha competência, se ele não soubesse, né, que eu era uma boa aluna, dedicada e, né, tava ali dentro, né, fazia ali certinho, ele também não teria colocado o nome dele, né, em jogo ali, né? E olha, é uma indicação de peso, então eu falei, meu Deus, eu não posso decepcionar, né? Então vou lá, vou fazer tudo direitinho. Então a gente vai aprendendo com oportunidades que vão aparecendo também, né? Então tem que ter coragem, sentir-se preparado, e preparado nunca ninguém vai estar completamente, né? Para nada. E a partir dali você vai aprender como fazer, né? E buscar, estudar, correr atrás. Sim. Né? E é tão bonito quando a gente olha a nossa trajetória, olha para trás, né? E fala, nossa, eu já fiz isso, passei por esse perrengue. E hoje eu tô laudando onde eu queria, da forma como eu queria, né? E é legal falar isso, Isadora e Núbia, porque às vezes as pessoas acham que assim, caiu do céu, alguém colocou, alguém trouxe. Não, muitos perrengues, né? Como a Núbia também falou, também já trabalhei em plataformas de teleradiologia. Então a gente aprende, a gente é grato a tudo que acontece que te trazem experiência. E muitas vezes com experiências ruins, péssimas, que a gente aprende como a gente deve fazer, como a gente pode fazer melhor, né? Então, até que a minha camiseta Ser Melhores é justamente para a gente aprender com todas as experiências e a gente oferecer o melhor que a gente tem. Porque dentro daquilo que é ruim, a gente pode aprender como de fato a gente deve fazer, entendeu? Então, isso é muito bacana e né, a gente precisa frisar isso também. Algo que não é legal, bom, como que eu posso fazer melhor? Né? Com e certeza, aí, trilhando... sempre se superando. Exatamente. Sempre se superando. Tereza falou urgência. Meu filho quer usar alinhador. Essas urgências.
vocês. Augusto, obrigada, vou procurar no Instagram de vocês. Qualquer coisa pode chamar no direct, que aí a gente manda, tá bom? Show de bola. Acho que foram essas perguntas. Que foram. Assim, tem até outras ferramentas, né, que a gente pode falar para ajudar também na parte de agilizar aí o laudo do pessoal. Tem a ferramenta de ditado, né, de laudo, né, gente, que a gente também Ah, Tem. verdade. Dentro dos tem a ferramenta de softwares a gente tem, né? Mas é uma ferramenta. Pode falar. Tá travando um pouquinho aqui. Uhum. Tem ferramentas que às vezes existem dentro de softwares, mas às vezes ela não é tão utilizada, não tem uma demanda muito grande. Então, eu já vi softwares excluindo ferramentas assim de ditado, outras que nem tem, né? Então, o ditado lá fora, Estados Unidos, Europa, o pessoal usa muito. Né? Médicos aqui no Brasil usam muito, a parte da medicina usa, mas a radiologia odontológica ainda não usa. Né? Eu, particularmente, não. É uma questão de gosto mesmo, de se adequar. Para mim, tem que realmente. Eu me sinto mais assim, segura, escrevendo, lendo, e para mim acaba sendo mais fácil, porque senão eu tenho que digitar e corrigir aquilo que foi escrito às vezes. Porque a inteligência artificial ela está melhorando, né, cada vez mais. Sim, com certeza. Então depende, às vezes um vai gostar, vai conseguir usar, às vezes não. Eu já usei algumas vezes do Word. Eu acredito, como é inteligência artificial, eu acho que ele vai aprendendo com a sua voz, com as palavras que você vai falando e tudo mais. Ainda tem algumas coisas a melhorar também. O que eu acho também muito interessante é colocar para ela ler o seu laudo, porque às vezes, assim, você já está cansada para ler. Ele lendo o seu laudo, você consegue ver, opa, escorreguei ali na digitação de alguma coisa, essa frase não está muito legal. Né? Então, ao invés de você ler, você colocar para a inteligência artificial ler ali no próprio Word, você tem essa possibilidade também. Né? Então, isso também é bacana. A gente até viu uma ferramenta, mas a gente acabou não testando. De repente, numa próxima vez, aí, quem sabe a gente traz, né? A gente viu uma ferramenta que é mais voltada para médico, que nem a gente falou, né? Porque é muito utilizado isso. Eu tenho uma amiga que na odontologia utiliza essa parte de gravar o laudo e aí ela tem alguém que digita, né? Médico faz muito isso, muito isso. Mas a gente não é acostumado, que aí você tem que pagar para outra pessoa fazer, né? A parte da digitação também você acaba perdendo, né? A sua parte, tem formas de trabalho, né? E aí, na medicina mesmo os templates, né? Quem faz, né? Às vezes, né, são técnicos, são tecnólogos, mas eles têm competência para fazer isso. É até interessante falar rapidinho sobre isso, né? A gente estava falando desse exemplo aí. Na radiologia a gente não vê, às vezes, não tem isso muito estabelecido. Quem pode fazer template? É até uma questão, né, de quem lauda tomografia, né? Às vezes não é o radiologista que faz aquele template, mas quem é? Às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver, é um técnico em informação e tecnologia. Né, com que parâmetros ele está fazendo aquele template, né? Alguém ensinou, mas e o que sair fora, uma coisa diferente que acontecer, ele pode passar batido, né? Então, tem formas, né? Isso porque tem gente que só manda sequência de cortes, né? Igual a medicina só manda. Tipo, tomografia médica, ressonância médica, eles só mandam a sequência dos cortes. Eles não apontam nada. Não tem nada eles escrito, apontado, né? No nosso a gente já escreve bastante. Isso, é diferente, é completamente diferente. Né? A gente precisaria de normas, de formas, assim, a gente precisava disso, né, na nossa área, né? É uma necessidade, né? Então, vamos esperar, tomara que tenha. Também sido nova aí é o laudo por vídeo. Algumas clínicas já oferecem o laudo em forma de vídeo, vai filmando para o dentista a tomografia e vai fazendo um laudo. Não sei se vocês já viram essa opção. Nunca vi essa. Ainda tem já bem cheguei a poucas fazer. clínicas que oferecem, mas eu acho que é uma coisa que vai crescer, porque torna-se bem didático para o dentista. Ele está vendo a imagem de forma dinâmica e está sendo narrado, né? Então, já existe até uma pesquisa com isso, se for melhor para o dentista, ele escutar o laudo e ver a imagem de forma dinâmica. Mas eu acho bem bacana essa opção, mas ainda não tem nada estabelecido aí pela Abro se vale como substituição do laudo escrito, né? Eu acredito que não, porque... Eu acho que é um complemento, né? Pode ser um complemento, mas
Tem que ter o... E o radiologista tem que ganhar 2 vezes, né? Tem que ganhar Dois a trabalhos. mais. Não, com Quando eu fiz, certeza. eu cobrei a mais. Não, com E aí, Eu já fiz isso para tirar dúvida do não, dentista, né? Então aí a gente é, abre o exame e mostra, mas assim nunca desse jeito. Que legal. não, eu acho que para tirar dúvida acontece bastante. Mas valendo como laudo, né? É mais novo, assim. Mas eu mas aí tem que ter o escrito com carimbo e CROL, né? Tem é, que Sim. ter. Atualmente, isso que é exigido, né, pela lei, então não tem. Por enquanto, ainda tem que ter o escrito com carimbo e CRO, né? E assim, e falando dessa parte, é interessante assim, você mostrar um vídeo. E aí, isso é legal, porque você mostrando um vídeo, você vai ver ali como você domina ali o software, e de repente o dentista até se interessa em aprender a manipular o software, né? Isso é muito bacana. Porque às vezes ele fala, nossa, olha que legal, também quero aprender a fazer isso, né? É uma forma também de você cativar o dentista, né? De Sim. repente ele acha, Tudo que. interessante desenvolver essa habilidade aí, que muitos. O conhecimento ele tá aí, né? Muitos querem aprender, mas eu percebo que muitos estão acomodados e acham assim, é sua obrigação aí me mandar, se vira, né? Sim. Então, às E vezes isso é uma forma. muitos, né? Muitos. Núbia, Isadora, já fiz curso voltado para. Hoje os meus cursos são voltados mais para radiologia, para Aham. radiologista, né? Mas já tentei fazer voltado para cirurgião dentista, e aí perguntem da procura por dentista. É zero. Então a gente precisa, assim, educar, né? Começar a educar nossos profissionais, e colocar e falar e tal, mas assim, parte do profissional também, né, abrir um pouco mais a cabeça, a mentalidade, o mindset dele, que ele precisa correr atrás. Não adianta, a gente tenta daqui, mas a gente oferece curso, eles não querem, né? Por quê? Porque já sabe tudo ou porque tem preguiça, né? Eu acho que é uma junção aí de muitos fatores, né? Mas a gente tem, né? É esse o caminho, né? Então, a gente mas faz, né? Se for estabelecido que eu que vai. laudo para clínicas de estados diferentes, eu percebo que o perfil dos dentistas muda muito também Muda. conforme a região. Tem uma das clínicas que eu trabalho, eles são super interessados, gostam de aprender sobre o software. Já outras regiões, as solicitações são bem erradas, então assim varia muito também da região. Né? Eu acho que talvez tem região que é pior ainda do que as outras. Essa Tem. questão do interesse do dentista. Foi só uma observação. Acho que eu saí do foco ali, mas foi só uma observação. Mas assim, o dentista, né? A gente, o que é importante assim, é o radiologista, você vai trabalhar com um ou dois softwares, né? Você tem que dominar as ferramentas daquele software que você vai trabalhar para você agilizar o seu trabalho, né? E isso É, é o importante, né? Você vai fazer um vídeo, mas a maioria das pessoas vão pedir o template, que é o dia a dia, e é o arroz com feijão, né? Vão pedir o template e o laudo. Então, assim, quando você for manipular as imagens e você for montar os seus templates, você tem que ter um domínio das ferramentas, porque às vezes, assim, eu vejo as pessoas utilizando o software, utiliza há muito tempo, aí eu falo assim, não, mas dá para você automatizar ali o seu cabeçalho, que em todas as páginas o seu cabeçalho já vai automatizado. A pessoa, nossa, é sério, que a pessoa digitava página por página, eu ficava copiando e colando. E é uma coisa, ai, não, eu faço rapidinho. Não, mas no final do dia isso conta tempo que você podia estar vendo série, que você podia estar isso. fazendo outras coisas, E, né? e, Né? Já e que no, você não quisesse fazer mais laudos, que nem a gente falou lá no início, mas você podia estar tendo um tempo né, um tempo fazendo alguma outra coisa, né? o ócio produtivo. Exatamente, E exatamente. no YouTube é legal que você puxou essa parte para a gente falar rapidinho, né? De ter competência em software e tal. A gente tem muitos hoje no mercado, né? De 2D a gente não tem tantas opções. De 3D a gente vê que tem muita opção. E às vezes eu vejo assim, até meus alunos, né, radiologistas querendo dominar todos. Aí eu falo assim, olha, quem quer fazer tudo não faz nada muito bem. Uhum. Então você tem que pegar e ser o melhor naquele tipo ali, porque às vezes você tem uma rapidez, uma agilidade naquela plataforma. Tem plataformas que são mais assim friendly do que outras, né? Que são mais Uhum. a carinha melhor,
é mais, assim, objetivo. Todos, no geral, são. Mas cara, é gosto, né? E às Uhum. vezes a pessoa, ela toma gosto por aquele software e faz muito bem aquilo e tem uma produtividade maior ali. Então é interessante isso, se especificar em alguns, né? Para que, e a partir dali, ele buscar as clínicas, né? Porque, lógico, tem clínicas no Brasil todo e vários tipos de aparelho, vários tipos de softwares. E às vezes tem clínicas que querem que seja feito naquele software, né? Não tem opção de você, eu faço aqui no meu. Não, não pode, tem que ser esse que eu quero aqui, né? Da É, aquisição do aparelho, por exemplo. Entendeu? Então, é uma dica legal. Então, trabalhar, ter opção, conheçam. Pronto, conheçam, sejam curiosos, conheçam softwares, né? Então, é importante nos congressos aí, Jabro, Conabro, no próprio CIOSP, gente, tem um monte de empresa de radiologia, visitem os estandes, vão conhecer os equipamentos, né? Não é só gestor de clínica que precisa conhecer sobre equipamento, radiologista precisa, né? Enfim, e aí vai conhecer sobre o software e aquele que te chama mais atenção, às vezes você tem uma habilidade que você nem sabe nele, né? E vai ser um diferencial, né? sim, com certeza. Tem a curva de aprendizagem, né? Todo software vai ter aquela Isso. curva de aprendizagem que no início você perde muito mais tempo e às vezes dá vontade de desistir. Tem gente que desiste no meio do caminho, porque você acaba no início perdendo para depois ganhar, mas você tem que se aprofundar ali naquelas ferramentas que elas vão te ajudar a ter aquela agilidade, né? Realmente em todo o seu processo e vai fazer você o quê? Otimizar o seu trabalho, né? Que é essa a Exato. função. Você vai otimizar e ter aquele processo, que nem a gente falou, seguindo um processo, tentando automatizar alguns processos para também diminuir a quantidade de erros e otimizar o trabalho. Uhum. Eu acho que é isso, né? A gente falou bastante coisa. Sempre tem alguma coisinha que a gente poderia ter falado mais, né? Mas É, a gente já está há bastante tempo aí. Perguntaram se a live ia ficar gravada. Alguém aqui para trás vai ficar gravada, sim. só um detalhe, para Foi quem minha está aluna, Marcela. Ah, Marcela vai ficar gravada, sim. Pode ficar para quem tá tranquila. começando aí, a professora Maria Beatriz tem um curso para quem é aluno, né, de 2D. Tem curso também para técnico, né, doutora? Tem, Isadora, obrigada, Núbia. É importante falar porque, assim, às vezes as pessoas procuram e não acham, né? E eu e a Luana Bastos, minha amiga e professora, também radiologista, a gente tem um curso que está na plataforma da Hotmart, que ele se chama Capacitação em Radiologia Odontológica. E o Capacitação, ele é um curso que a gente tem muito carinho, porque tanto ela quanto eu, nós ministramos aula para técnicos e tecnólogos, né? Então tem uma diferença, o curso tecnólogo é uma graduação. Ela é feita em 3 anos, então quem sai tem competência para atuar nessa parte de realizar os exames, tanto médicos, né, de todas as áreas, né, engloba a radiologia odontológica. E o curso técnico é um curso que ele tem duração menor, às vezes de 6 meses a 1 ano e meio, onde o profissional tem essa competência também. Só que nesses cursos, a radiologia odontológica, ela passa muito rápido. Então, vocês pensam, numa graduação de odonto, né, já é rápido. Imagina um curso, né, que não é focado, né, mas em todas as áreas. Então, a gente elaborou com muito carinho para dar competência para os profissionais que podem atuar na área. Quem são? Técnicos, tecnólogos, ASBs, TSB. Então, essas 5 classes, além do cirurgião dentista e, obviamente, do radiologista, que podem atuar dentro de uma clínica de radiologia odontológica fazendo os exames. Então, ele está disponível lá. É um curso que foi montado, como eu falei, com muito carinho para dar competência para os profissionais que vão adquirir as imagens. E aí, Isadora e Nubia, é importante a gente frisar que, se a gente não tem uma imagem de qualidade, como é que a gente pode ter um laudo associado? Um laudo que realmente vai me dizer, né, com qualidade e segurança. Então, e outro, padrão de qualidade. As imagens têm padrões. Então, o curso ele aborda Sim. tanto a parte 2D quanto 3D. Todos os tipos de exames, tá? Intraorais e extraorais na radiologia odontológica. Então, o profissional, ele sai... É um curso à distância, mas ele tem exemplos práticos ali, dicas que a gente dá, que a gente não encontra em livro, tá? Que é da experiência prática. Então, é muito, muito bacana. Então, tá lá na minha biografia, podem entrar, tem o link, tá? Então, esse curso ele é voltado a um dentista que quer se atualizar e quer melhorar
como adquirir as periapicais dentro de clínica, a gente fala de sistema convencional, de sistema digital. Então, assim, ele está pronto ali, preparado. E hoje, vocês sabem, né? A gente sabe que clínicas odontológicas podem ter tomógrafos dentro e aparelhos de radiologia, né? Uhum. Isso é uma realidade no Brasil, isso já acontecia lá fora. E quem vão ser as pessoas que vão fazer esses exames? Ah, qualquer pessoa, põe uma pessoa lá que vai apertar um botão. Infelizmente, Não é às assim. vezes acontece, né? Às vezes sempre, né, Núbia? E É, aí as pessoas recorrem, assim, com imagens horríveis. E, assim, já aconteceu de me ligarem chorando de clínica. Isso é verdade. Pelo amor de Deus, vem aqui. Eu falei, eu não posso ir agora. Agora espera. Não tem como estar aí agora. Porque eu tô com o paciente na cadeira e não consigo fazer o exame. Isso é mentira. terrível, gente. É terrível isso. Isso está acontecendo. Então, assim, não adianta ter um aparelho se não tem a pessoa que vai adquirir essa imagem de qualidade, tá? Com certeza. Então, é importante até esse espaço a gente falar disso, porque é uma coisa que a gente vem vendo muito na radiologia. Tem aparelho de monte, mas cadê os profissionais, né? Sim, e o Então, né? radiologista que vai laudar também tem que explicar que a qualidade, tem que saber, né, quando a qualidade de Tem uma que saber da imagem. Foi, qualidade da imagem. foi até pensando nisso, né, que a gente vê bastante aquisição errada, que a gente até criou um e-bookzinho no aparelho que a gente domina mais, né, que é o X800 do Morita, mas eu acho que é interessante até fazer de vários, né, porque tem muitos Sim. que, às vezes, até o próprio a pessoa que comprou o tomógrafo não domina como que faz ali a aquisição, né, para passar para o técnico. Exatamente. Então, assim, entrem lá no meu perfil, tem o link, esse curso tá. Falar de preço aqui, tá? Um preço super bom, tá? Sério, gente, não encontra, não tem curso como esse no mercado. Olha aí. E eu falo porque a gente precisa de melhorar a qualidade das imagens adquiridas, tá? É o nosso nome que está em jogo, é o nome da clínica, é o Exato. nome da odontologia. Não é só radiologia, é da odonto. Que E tipo de outra serviço a gente está coisa, prestando? e o diagnóstico que desse paciente que pode acabar não sendo visualizado com um exame de péssima qualidade, porque Tem assim, muitas tem situações, coisas que né? podem ficarem omitidas num exame que não tem uma Sim. qualidade aqui. Então, E os exames têm padrão para sair, tem técnica, gente. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, qualquer pessoa que aperta botão, é. né? Então a gente precisa educar realmente os profissionais na área. Então, obrigada pelo espaço para eu falar do curso, que ele tá lá e tá na plataforma da Hotmart. Então, assim, pode fazer, rever, né? Tá com o paciente lá, volta, tira dúvida. Show, show de Mas até bola. compartilha comigo o link que eu tenho técnicos para poder indicar. Show, compartilho sim. Vou subir ele também nos stories. Então foi feito realmente com muito carinho, assim, visando a melhoria do padrão de qualidade das imagens, Ah, né? legal. Porque isso também é um problema na rotina da clínica, né, gente? Então, profissional que não sabe fazer, não tem o trabalho dele garantido. Profissional na área que se garante, ele fica naquela clínica, ó, ad Sim, eterno, verdade, É, verdade. entendeu? E é bom também falar para o pessoal do seu curso de PAN, né? Que são turmas que, né, um curso que abre, que não é sempre que está aberto, mas para quem Isso. tem interesse, aí entra em contato, né, para saber do Ô, curso Núbia, de panorâmica, que é muito importante. isso. E o curso de panorâmica eu acabei de fazer agora no finalzinho de março, as 2 últimas semanas, imersão em panorâmica, turma 8, né? E aí eu não sei se eu vou abrir outra turma esse ano, por compromissos aqui. Às vezes eu abro 2 por ano, então vamos ver, já tem gente me pedindo, Olha aí, então eu vou ver pessoal, se eu já quem consigo quiser já vai lá mandar falar com mensagem. ela. É. Esse curso no Isadora, rapidinho, ele também foi pensado com muito carinho para dar competência para quem já trabalha na área ou quem está iniciando, tem que ser dentista, né? Tem que ter especialidade da radiologia ou iniciar na radiologia ou pode ser dentista que queira fazer também, mas ele é um curso assim aprofundado para a parte de laudo, tá? Então você vai o profissional ele aprende desde o início uma imagem de qualidade, porque se a imagem chega sem qualidade para gente eu posso me comprometer na hora de laudar. Então, eu tenho que saber identificar se o paciente está com a cabeça girada, para que lado, se o plano, né, de Frankfurt, o plano oclusal, né, o plano sagital mediano está correto ou não, para conseguir elaborar
uma hipótese diagnóstica. Então, a gente passa pelas... Ensino, né, realmente a como pensar de acordo com cada situação ali, tá? Para capacitar os nossos radiologistas para melhorar, né, os nossos laudos, nosso diagnóstico, pensando para o nosso bem, né? O bem da nosso trabalho, né? Além de muitas outras coisas que tem no curso, né? Tem toda a parte de metodologia, então o aluno recebe, né, os termos descritivos, como que a gente pode fazer um laudo Não, hoje de isso é uma forma ouro. melhor? Isso é ouro. É ouro, Núbia. É ouro porque é construído assim, foi construído durante a minha trajetória toda enquanto radiologista e a cada mudança que eu faço, às vezes, né, a gente está acompanhando a literatura científica. Teve mudanças Aham. de nomes, de termo, a gente vai lá e altera. Então, assim, o radiologista, ele tem que estar preparado, né? Então, assim, é fantástico. E vamos ver se eu consigo abrir, né, mais uma turma esse ano, se não só no ano que vem. Mas os radiológicos que me acompanham aí, né, vão ficar ligadinhos e vamos ver. Ah, show de bola. A Fernanda é minha aluna do curso de On Demand. Ela falou que também quer para os técnicos. Ó, entra na bio da Ah, professora show. Maria Beatriz. E a Renata, nosso e-book é free, é grátis. É só entrar ou na minha bio ou na bio da Isadora. E aí tem o link também do e-book. Só você baixar o e-book do X800. Ele é Ele é gratuito. ótimo. É e-book de protocolos de aquisição do X800. A professora colocou o Instagram dela aqui. Isso, Fernanda, manda uma Isso. mensagem no direct lá, tá na minha biografia lá, tem o Linktree, então dá para ter acesso lá, já vai, o link do curso já tá lá, tá? Que é o Ah, capacitação. O imersão, ele acontece, ele não tá na Hotmart. O imersão eu faço ele diferente, porque eu tenho o tete a tete com os alunos pelo Google Meet, então é um curso que acontece, né, em tempos específicos, dessa forma. Por isso que ele tem abertura de turmas e fechamento de turmas, aham. tá? Diferente do capacitação que já tá lá, né, disponível. Muito bacana, muito Gente, bacana. coisa demais pra gente falar. Se a gente ficasse o dia É, inteiro aqui, Né? e a gente Muito gosta de bom. conversar. E, gente, quem gostou aí da nossa live, muito obrigada, professora Maria Beatriz, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhosa a nossa conversa. E quem gostou da nossa live, já tem mais uma live agendada, né, com a professora Patrícia Ferrari, que vai ser o tema sobre endodontia. Vai ser, né, uma live preciosa também aí, de dicas preciosas. Então, quem gostou, nos sigam aí para as próximas, para assistir as próximas lives. E a gente também vai compartilhar essas dicas aí que a gente conversou, né, que as pessoas perguntaram. A gente vai fazer uma postagem aí compartilhada para deixar aí as dicas para vocês. E mais uma vez, muito obrigada, viu, Maria muito Beatriz? obrigada, professora. Núbia, Isadora, muito obrigada a vocês, tá? Vocês são queridas já, radiológicas, odontológicas. Estamos juntas aí, unidas pelo radiodiagnóstico, né? Melhoria dos nossos serviços. E é isso, agradeço o espaço. E vamos juntas, né, gente? Os radiológicos que estiveram aqui com a gente, né? Muito obrigada. E seguimos. Vamos juntas, seguimos. Pessoal, uma boa noite. Obrigadão por quem acompanhou a gente até agora. Um beijão. Boa noite, pessoal. Meninas, muito obrigada, viu? Boa noite.